Oi, pessoal! Aqui é a Beatriz, monitora do módulo de metabolismo, e o tema da monitoria de hoje vai ser sobre as proteínas e o seu metabolismo no nosso organismo. Vou começar falando para vocês sobre as principais fontes de proteínas na alimentação. Você já deve saber que a carne e os alimentos derivados de animais são as principais fontes de proteínas, e nessa tabela tem os principais alimentos de origem animal. Já nesse slide, podemos ver as principais fontes de proteínas vegetais. É possível compararmos que a soja, o alimento com maior teor de proteína vegetal da tabela, possui menos da metade de proteínas se compararmos com a carne de frango, demonstrando que as fontes de proteínas vegetais possuem uma baixa carga de proteínas se comparados com os alimentos de origem animal, necessitando assim de um consumo maior em quantidade para suprir as necessidades proteicas do nosso corpo. As proteínas possuem uma série de funções além de servir como fonte de energia para o nosso corpo, e vou falar sobre algumas dessas outras funções. As proteínas podem atuar protegendo o nosso sistema imunológico contra patógenos, como bactérias e vírus que penetram em nosso organismo. A trombina e o fibrinogênio também podem ser consideradas como proteínas de defesa, pois atuam na coagulação sanguínea em casos de ferimentos e cortes, evitando assim a perda de sangue. Já as proteínas estruturais promovem a sustentação estrutural aos tecidos do nosso organismo. A elastina atua na estrutura da pele e a queratina atua na estrutura dos pelos, unhas e cabelos. E sobre as proteínas contráteis, elas possuem a função de possibilitar a contração das fibras musculares, como a actina e a miosina. As proteínas catalisadoras aceleram e facilitam reações que ocorrem dentro das células. O principal exemplo são as enzimas, e vocês sabem a importância absurda das enzimas para o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, como a amilase salivar, a lipase pancreática e a pepsina, que eu vou falar dela mais lá na frente. Em relação às proteínas reguladoras, existem alguns tipos de hormônios que são proteínas também. Vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Esses hormônios proteicos possuem a função de regular as atividades metabólicas no organismo, como a insulina. Sintetizada no pâncreas, ela atua no metabolismo dos lipídios e das proteínas, além de ser crucial na entrada da glicose nas células. Já as proteínas transportadoras são proteínas da membrana plasmática que atuam no transporte de moléculas de dentro para fora das células e vice-versa. A hemoglobina, por exemplo, está presente nas hemácias e transporta o oxigênio dos pulmões para os tecidos do nosso corpo. As proteínas da dieta são, em termos químicos, cadeias de aminoácidos conectadas por ligações peptídicas. Nessa imagem, é possível analisar como que ocorre o surgimento de uma ligação peptídica. Tem essas duas cadeias de aminoácidos, nas quais uma delas cede o grupo hidroxila e a outra cede um hidrogênio para formar uma cadeia de aminoácidos. E toda essa reação, galera, é classificada como uma síntese por desidratação, já que para formar uma ligação peptídica há a liberação de H2O. Cada um desses radicais é capaz de se combinar aos aminoácidos adicionais para formar uma cadeia peptídica. E só para ressaltar para vocês sobre as diferenças entre proteínas e peptídeos, é que um peptídeo pode ser formado pela união de dois aminoácidos e uma proteína só será formada por filamentos de polipeptídeos, ou seja, as proteínas são polímeros e os peptídeos são os monômeros. Os aminoácidos são os principais constituintes das proteínas e se encontram agregados em longas cadeias por meio de ligações peptídicas. Em torno de 20 aminoácidos estão presentes nas proteínas corporais em quantidades significativas. Esses 20 aminoácidos são divididos em dois grupos de 10, onde um representa os aminoácidos essenciais e o outro os aminoácidos não essenciais. E eu vou falar mais sobre esses dois grupos de aminoácidos ao decorrer dessa monitoria.
E todos esses 20 aminoácidos têm duas características em comum. Cada aminoácido possui um grupo ácido, representado pelo grupo carboxila, e um grupo amino. A digestão proteica começa no estômago com a ação da pepsina, que é uma importante enzima péptica do estômago. Como ela é mais ativa em pH de 2 a 3 e é inativa em pH acima de 5, para que a pepsina tenha ação digestiva sobre as proteínas, os sucos gástricos precisam ser ácidos. E como já foi explicado para vocês no GT2, as células parietais secretam grande quantidade de ácido clorídrico, tornando o pH da mistura gástrica entre 2 e 3, que é a faixa favorável para a atividade da pepsina. Um dos aspectos importantes da pepsina é a sua capacidade de digerir a proteína colágeno, que é pouco afetada por outras enzimas digestivas. O colágeno é uma importante proteína do tecido conjuntivo celular das carnes. Então, para que as outras enzimas do trato digestivo possam digerir as proteínas das carnes, é preciso primeiro que as fibras de colágeno sejam digeridas pela pepsina. A pepsina é apenas a primeira parte da digestão das proteínas, correspondendo de 10% a 20% da digestão total das proteínas. É a pepsina que converte as proteínas em proteoses, peptonas e outros polipeptídeos. Agora, gente, vocês lembram que eu falei que a formação das ligações peptídicas das proteínas ocorria por síntese por desidratação? Seguindo essa lógica, a clivagem das proteínas ocorre como resultado da hidrólise das ligações peptídicas entre os aminoácidos. É importante vocês saberem também que a maior parte da digestão de proteínas é resultado das ações das enzimas proteolíticas pancreáticas. Grande parte da digestão das proteínas ocorre no intestino delgado superior, ou seja, no duodeno e no jejum, por meio de enzimas proteolíticas da secreção pancreática. Os produtos da degradação parcial das proteínas no estômago, assim que entram no intestino delgado, são atacados pelas principais enzimas proteolíticas pancreáticas, a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipolipeptidase e a elastase. Nesse mapa mental, tentei simplificar para vocês como é que ocorre a digestão proteica no intestino delgado. O pâncreas secreta o suco pancreático com as proenzimas digestivas, que são o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a proelastase e a procarboxipolipeptidase. Essas proenzimas são as enzimas na forma inativa, exatamente porque se fossem secretadas as formas ativas, o pâncreas seria lesionado por suas próprias enzimas. Então, seguindo o percurso, as proenzimas do suco pancreático são secretadas no duodeno e a mucosa duodenal secreta uma enzima chamada de enteroquinase, ou então de enteropeptidase, que ativará o tripsinogênio em tripsina. A partir disso, a tripsina ativará as outras enzimas em suas formas ativas. O quimiotripsinogênio em quimiotripsina, a procarboxipolipeptidase em carboxipolipeptidase e a proelastase em elastase. Focando agora na função de cada uma dessas enzimas, tanto a tripsina como a quimiotripsina quebram as moléculas de proteína em pequenos polipeptídeos. A carboxipolipeptidase libera aminoácidos individuais dos terminais carboxila dos polipeptídeos e a elastase, que digere as fibras de elastina, que são abundantes em carnes. Apenas pequena porcentagem das proteínas é digerida completamente até a forma de aminoácidos apenas pelos sucos pancreáticos. A maioria é digerida até a forma de dipeptídeos e tripeptídeos. O último estágio da digestão das proteínas no lumen intestinal é feito pelos enterócitos que revestem as vilosidades do intestino delgado, especialmente no duodeno e no jejum. Essas células possuem borda em escova, que consiste em centenas de microvilosidades que se projetam da superfície de cada célula.
Nas membranas de cada uma dessas microvilosidades tem múltiplas peptidases, que se projetam através das membranas para o exterior, onde entram em contato com os líquidos intestinais. Tem dois grupos de peptidases que são muito importantes, as endopeptidases e as exopeptidases, que estão bem ilustradas nessa imagem que eu coloquei. As endopeptidases digerem as ligações peptídicas internas e as exopeptidases digerem as ligações peptídicas terminais, liberando aminoácidos. As exopeptidases são ainda divididas em aminopeptidase, que quebra as ligações terminais que contêm o grupo amina, e a carboxpeptidase, que quebra as ligações terminais que contêm o grupo carboxila. Os aminoácidos, os dipeptídeos e os tripeptídeos são facilmente transportados através da membrana microvilar para o interior do enterócito. Daí, finalmente, no citosol do enterócito, existem várias outras peptidases específicas para os tipos de aminoácidos que ainda não foram hidrolisados. E em pouco tempo, praticamente todos os últimos dipeptídeos e tripeptídeos são digeridos a aminoácidos, que então são transferidos para o sangue. E cerca de 99% dos produtos finais da digestão das proteínas absorvidas são aminoácidos, raramente são peptídeos e ainda mais raramente são proteínas inteiras que são absorvidas. Como explicado antes, as proteínas, depois da digestão, são absorvidas pelas membranas luminais das células do epitélio intestinal sob a forma de dipeptídeos, tripeptídeos e alguns aminoácidos livres. Esses componentes são absorvidos por mecanismos de cotransporte com sódio, semelhante ao cotransporte de sódio com a glicose. A maioria das moléculas de peptídeos ou aminoácidos se ligam na membrana da microvilosidade da célula com a sua proteína transportadora específica, que requer a ligação com o sódio para que o transporte ocorra efetivamente. Ou seja, pessoal, o peptídeo ou aminoácido são absorvidos pelas células junto com o sódio, de acordo com o gradiente de concentração do sódio, pelas proteínas transportadoras da membrana celular. É como se o aminoácido se aproveitasse da entrada do sódio na célula para entrar junto com ele, e os dois só conseguem entrar juntos pela proteína transportadora da membrana celular, que coloca os dois para dentro da célula. E é importante salientar para vocês, pessoal, que alguns aminoácidos não usam o mecanismo de cotransporte com sódio, mas são transportados por proteínas transportadoras especiais da membrana, por meio da difusão facilitada. Nesse slide, coloquei essa imagem que mostra todos os 10 aminoácidos essenciais. A diferença entre esse grupo e os 10 aminoácidos não essenciais é porque este último grupo pode ser sintetizado pelas células, ao passo que os aminoácidos essenciais não podem ser sintetizados ou são sintetizados em quantidades muito pequenas. Concluindo, gente, os aminoácidos essenciais têm esse nome porque são essenciais na dieta, e os outros 10 aminoácidos não são essenciais na dieta porque são produzidos em boas quantidades pelo nosso corpo. Focando sobre a importância dos aminoácidos essenciais para o nosso organismo, eles são os precursores de proteínas, hormônios, enzimas e neurotransmissores e etc. Ou seja, eles precedem a formação de muitas substâncias essenciais para o nosso corpo. Por exemplo, a fenilalanina se converte em tirosina para depois virar dopamina, que é um neurotransmissor importante na regulação do nosso humor. Um exemplo no qual os aminoácidos podem ser precursores de hormônios é o caso do triptofano, que pode ser convertido em serotonina, um outro neurotransmissor importante também para a regulação das emoções e das funções cognitivas, que por sua vez se converte no hormônio melatonina, que controla o nosso ciclo circadiano. Outro exemplo que é possível citar são os suplementos de aminoácidos, que ajudam as células a produzirem mais proteínas, podendo assim aumentar a massa muscular de um indivíduo, como é o caso do grupo de aminoácidos BCAA,
que engloba a valina, a isoleucina e a leucina. Como eu falei para vocês, os aminoácidos podem preceder a formação de várias substâncias do nosso organismo, como os neurotransmissores. Vamos começar relembrando o que são os neurotransmissores. São as moléculas responsáveis pela comunicação das células por transmissão sináptica, onde um impulso nervoso é passado para outra célula, e a resposta desse impulso pode ser excitatória ou então inibitória. Entre os neurotransmissores, existe o grupo dos neuropeptídeos, que possuem um tamanho molecular muito maior que os outros neurotransmissores, formados por 3 ou mais aminoácidos distintos e que são, no geral, de ação muito lenta, ou seja, a ação deles é mais prolongada. Alguns exemplos de neuropeptídeos são a endorfina e a encefalina, que são produzidas pela hipófise e que aumentam a nossa tolerância à dor. Tem também a substância P, que é relacionada ao mecanismo da percepção da dor, e o neuropeptídeo Y, que estimula a fome. Nesse slide, destaquei para vocês o grupo dos aminoácidos não essenciais, nos quais alguns deles, como a glutamina, serão cruciais para o processo de síntese e degradação dos aminoácidos, os próximos temas que serão abordados agora. Para falarmos sobre a degradação dos aminoácidos, é preciso falar antes um pouco sobre a sua síntese, pois essas duas reações estão relacionadas. A síntese de aminoácidos não essenciais depende principalmente da formação dos cetoácidos adequados, que são os precursores dos aminoácidos. Por exemplo, o ácido pirúvico, que é formado em grande quantidade durante a quebra glicolítica da glicose, é o cetoácido precursor do aminoácido alanina. Daí, por processo de transaminação, que é a transferência de amina entre moléculas, um radical amino de um aminoácido é transferido para o cetoácido e o oxigênio do cetoácido é transferido para o aminoácido doador do radical amino. Nessa imagem do slide, dá para demonstrar bem o que eu falei. Observem que nessa figura que o radical amino da glutamina é transferido para o ácido pirúvico e o oxigênio do ácido pirúvico é doado para a glutamina. E como resultado, temos a alanina como novo aminoácido e o ácido alfa-cetoglutâmico formado. Inclusive, pessoal, a glutamina é um aminoácido não essencial presente nos tecidos em grande quantidade e uma de suas principais funções é a de servir como depósito de radicais amino para reações químicas como a transaminação. Importante salientar também, gente, que a transaminase ou aminotransferase, provinda da vitamina B6, é a enzima que catalisa o processo de troca dos grupos amina para um cetoácido nas reações de transaminação. Agora que foi possível entender a síntese dos aminoácidos, posso detalhar para vocês sobre a degradação deles, pois a degradação de aminoácidos só ocorre pela desaminação, e para ocorrer a desaminação é preciso de um aminoácido sintetizado, que é um dos produtos do processo de transaminação. Quando as células excedem o estoque de proteínas, qualquer aminoácido adicional nos líquidos corporais é degradado e utilizado como energia ou pode ser armazenado como glicogênio. Essa degradação ocorre quase inteiramente no fígado, iniciando-se com a desaminação. A desaminação, pessoal, é a retirada de grupos amino dos aminoácidos. E para começar esse processo, o excesso de aminoácidos nas células, e especialmente no fígado, induz a ativação de grande quantidade de transaminases, que são as enzimas responsáveis pelo início da maioria das desaminações. E só ressaltando para vocês que a transaminação é o processo de transferência de grupos aminos, enquanto a desaminação é o descarte desse grupo amino. E para que isso ocorra, é preciso da transaminação. Eu vou explicar para vocês como é que ocorre essa reação, exemplificando. Observe que nessa imagem, o grupo amino do aminoácido é transferido para o ácido alfa-cetoglutárico pela transaminase. Daí, esse ácido se transforma então em ácido glutâmico. E em seguida,
O ácido glutâmico poderá liberar o grupamino sob a forma de amônia para o ciclo da ureia, ou então para outra substância. E no processo de perda do grupamino, o ácido glutâmico mais uma vez se transformará no ácido alfa-cetoglutárico, de modo que o ciclo possa ser continuamente repetido. Esse slide é quase igual que o anterior, só que no slide passado a ilustração foi um mapa mental que eu fiz, enquanto nesse slide aqui atual é uma ilustração que eu tirei do Gaito. Daí então vocês podem utilizar os dois esquemas para o estudo de vocês. Continuando o processo de degradação dos aminoácidos, vocês sabem que a amônia é uma substância que pode ser bastante tóxica para o nosso organismo, podendo levar o indivíduo a um coma hepático. Por isso, ela é convertida em ureia pelo fígado no ciclo da ureia, uma substância menos danosa para o nosso corpo. Os estágios para a formação da ureia são esses do mapa mental. Vocês não precisam decorar a reação completa com todas as enzimas, mas é necessário que vocês saibam os elementos mais gerais, como a amônia, o bicarbonato, a ornitina, a arginina e a ureia e etc. Então, eu vou começar agora a explicar esse mapa mental. A amônia, ela sofre condensação com bicarbonato, formando o carbamol fosfato, que sofrerá condensação com a ornitina, dando origem à citrulina, que vai reagir com o aspartato, dando origem a argininosuccinato, que será clivada em arginina e fumarato. A arginina vai ser quebrada pela enzima arginase, formando a ornitina e a ureia, que será transportada para os rins para ser filtrada, enquanto a ornitina poderá recomeçar o ciclo. Primeiramente, é importante salientar para vocês que os carboidratos preservam as proteínas, pois como vocês viram no GD4, a glicose é o substrato primário de energia e ela é um dos produtos finais da digestão dos carboidratos. E para que a proteína se converta em carboidrato, já é um processo mais complexo. Logo, uma pessoa com muitas reservas de carboidratos pode utilizá-las enquanto as proteínas serão poupadas e irão atuar em suas funções principais, como na construção de tecidos do nosso organismo. Quando as reservas de carboidratos do organismo caem abaixo do normal, quantidades moderadas de glicose podem ser formadas a partir de aminoácidos, assim como acontece também nos lipídios, pelo glicerol, como vocês viram no GT6. Esse processo é chamado de gliconeogênese, que normalmente ocorre durante o jejum. O fígado é o principal órgão sintetizador de glicose, a partir de aminoácidos. Aproximadamente 25% da produção de glicose hepática derivam da gliconeogênese, ajudando a manter o fornecimento estável de glicose para o cérebro. Outro órgão que sintetiza quantidades consideráveis de glicose a partir de aminoácidos são os rins, durante o jejum prolongado. Cerca de 60% dos aminoácidos nas proteínas do corpo podem ser facilmente convertidas em carboidratos. Os 40% restantes apresentam configurações químicas que dificultam ou impossibilitam essa conversão. Cada aminoácido é convertido em glicose por meio de processos químicos únicos. Por exemplo, a alanina pode ser convertida direto em ácido pirúvico pela desaminação. Daí o ácido pirúvico é então convertido em glicose ou glicogênio armazenado. De outra forma, o ácido pirúvico pode ser convertido em acetil-CoA, que pode então ser polimerizado em ácidos graxos. A conversão de aminoácidos em glicose ou glicogênio é denominada de gliconeogênese, como eu já falei para vocês. E a conversão de aminoácidos em cetoácidos ou em ácidos graxos é conhecida como cetogênese. Alguns hormônios podem ser muito importantes no metabolismo das proteínas, e vou detalhar agora para vocês um pouco sobre a atuação de alguns desses hormônios. O hormônio do crescimento, ou GH, provoca o aumento das proteínas teciduais, como a queratina e o colágeno, resultado do aumento do transporte de aminoácidos e da redução da oxidação de proteínas teciduais. Já a insulina, ela é necessária para a síntese proteica e para o anabolismo pós-prandial,
pois ela acelera o transporte de alguns aminoácidos para as células, o que é um estímulo à síntese proteica. Além disso, a insulina reduz a degradação de proteínas e aumenta a disponibilidade de glicose para as células. Assim, os aminoácidos serão pouco utilizados como fonte energética. A testosterona provoca uma maior deposição proteica nos tecidos por todo o organismo, em especial as proteínas contráteis dos músculos, que aumentam de 30 a 50%. E é importante salientar para vocês que o mecanismo da testosterona é diferente daquele do hormônio do crescimento, pois o hormônio do crescimento faz com que os tecidos continuem a crescer quase que indefinidamente, enquanto a testosterona faz com que o tecido muscular, e em um grau muito menor, aumente apenas por alguns meses. Uma vez que o tecido muscular alcance seu máximo pela administração da testosterona, a deposição adicional de proteína acaba. E já o estrogênio, que é o principal hormônio sexual feminino, ele também provoca uma deposição proteica, assim como a testosterona, só que em um efeito muito menor que a testosterona. A tiroxina, ela afeta indiretamente o metabolismo proteico, pois ela aumenta o metabolismo das células. Se os carboidratos e as gorduras forem insuficientes disponíveis para a produção de energia, a tiroxina provoca a rápida degradação das proteínas e as utiliza como energia. Agora eu vou falar aqui sobre as consequências da ausência de proteínas na dieta de uma pessoa. Em termos de pessoas que não consomem nenhum tipo de proteína, as consequências para a saúde são diversas, podendo causar imunidade baixa, edema, queda de cabelo, flacidez muscular, esgotamento físico e mental e etc. Mas tratando-se de pessoas que não consomem proteínas de origem animal, há o grupo dos vegetarianos estritos e os veganos. São dois grupos com ideais semelhantes, mas os dois cortam o consumo da proteína animal e derivados. E é exatamente essa dieta vegetariana que traz um risco real de promover a nutrição inadequada, mas esse risco pode ser evitado pelo planejamento cuidadoso da dieta. Os veganos e vegetarianos estritos de longa data podem desenvolver anemia megaloblástica devido a uma deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina encontrada apenas nos alimentos de origem animal. Alguns dos sintomas da anemia megaloblástica são fraqueza, tontura, falta de ar, dor de cabeça, enjoos e etc. Os veganos e vegetarianos estritos, para não adoecerem, devem ter uma fonte confiável de vitamina B12, como cereais matinais fortificados, bebidas à base de soja ou algum suplemento de vitamina B12. Agora, falando sobre as pessoas que consomem muita proteína, o excesso de proteínas não é uma vantagem fisiológica, pois todo o excesso é metabolizado e transformado em energia ou ácido graxo. Porém, cada metabolização vai formar ureia que é excretada pela urina. Esse excesso de ureia provinda de uma dieta proteica em excesso pode causar calcificações renais ou até osteoporose. E essa monitoria foi baseada nesses 3 livros que eu usei como fonte de pesquisa. Por hoje é só, pessoal. Espero ter conseguido esclarecer esse conteúdo para vocês. Peço desculpas por qualquer incoerência e qualquer dúvida que surgir sobre o tema, podem falar comigo ou com as outras meninas. Abraços!